Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem o real e firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com altíssimo teor de cultura. E vimos conseguindo isso ao longo dessa trajetória de bons e prazerosos 11 anos. Naturalmente, teremos aqui uma menina mesmo, sensacional, que trouxe ao mundo um livro chamado Viva Este Livro. Viva Este Livro. Não vai ter figuras saltando das páginas nem nada, mas é um lance de, como é que eu posso te dizer? Um lance de vivência efetivamente, mas a vivência é tua. O livro, eventualmente, ajuda você a encontrar um determinado trilho correto para o êxito da sua vida. Fica aí só mais um pouquinho, eu vou só fazer os agradecimentos normais e a gente já conversa com a Camila Piva, ok? Pessoal da técnica, maravilhoso, Betânia, Luciana, o Márcio, o Everalvio, que, como eu digo sempre, enfaticamente, sem eles, nós não estaríamos aí penetrando na residência, no escritório de vocês. Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com nos insere no universo lusófono, nos dá uma belíssima de uma audiência e, acima de tudo, muito gabaritada. Também no Facebook, Stella.Guedes56. Quero agradecer também a dois jornalistas que nos pautaram essa ilustre figura, que é a Camila Piva. Caroline Arnold e o Fábio Previdelli. O Fábio e a Caroline são da assessoria de imprensa Lilian Comunica, que você encontra no www.liliancomunica.com.br, nos telefones em São Paulo, 2275-6787. Antes de passar para ela, e eu vou fazer isso quando lembrar, a partir de hoje. Ao votarem, lembre-se que os deputados federais são quem realmente mandam nessa nação. São esses caras, alguns canalhas, que fazem as nossas leis. Então, portanto, ao votar, tentem colocar um canalha a menos na Câmara Federal, ok? Camila Piva, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Você é muito simpática e você chegou correndo aí com todas as suas mochilas e tal. Camila Piva, designer e também escritora, trouxe ao mundo o livro que eu falei para vocês, Viva Este Livro, que também, aliás, o Viva Este Livro é a sua segunda obra. Ela tem também um outro livro, Quero Ser Uma Youtuber, que escreveu junto com a Júlia Silva e, naturalmente, contigo. O que eles encontram aqui, rapidamente, o que é falar desse livro aqui? O Quero Ser Uma Youtuber é um livro que foi inspirado nas fãs da Júlia Silva, que é uma youtuber. Vou mostrar para vocês. Uma youtuber vai falando que eu mostro. Exatamente, uma youtuber mirim, que faz bastante sucesso no YouTube, o canal dela. E eu a conheci na Bienal e conheci os fãs dela lá na Bienal. Ela é aqui de São Paulo? Ela é de São José dos Campos, mas agora ela está morando no Canadá. Puxa vida, já ia convidar tá a menina para vir para cá. Vamos fazer via Skype. Ela é bem bacana, eu gosto muito dela. E aí, o que fala o livro? O livro ele trata a história de uma fã dela, né? Eu me inspirei em todas as fãs que eu conheci. É a história de uma menina que quer ser uma youtuber famosa e segue os passos da Júlia para tentar alcançar o seu grande sonho de ter um canal bombado na internet. Só que ela vai passar aí por várias aventuras e algumas desventuras muitos também. Perrengues, muitos perrengues. Para ir buscar essa realização. O bacana do livro também é que ele traz alguns alertas importantes para os pais, né, e para as crianças que forem ler também, né, do que pode, o que é bacana, o que não é bacana fazer num ambiente online. Quais os perigos do ambiente online. Exatamente. Isso é legal. Então a gente trata tudo de uma forma muito divertida, muito leve, mas que vai ficar um alerta ali importante. E fica marcado, né? Queira ou não queira, acaba ficando marcado. Exatamente. E o teu livro, que é o Viva Este Livro, que eu achei uma belíssima de uma sacada, bem, como é que você pode dizer, bem educativo,
ilustrativo, mas na realidade eu achei no início uma jogada meio assim de um ego muito inflamado, né? O teu, naturalmente. Falei, bom, a menina não é psicóloga, como é que ela se atreve a fazer um livro desse sem ter essa estrutura, né? Aí pensei, não, mas deixa eu ler o livro primeiro, vamos ver. E de fato, você mostra que a tua experiência, apesar de você ainda ser bastante jovem, a tua experiência e naturalmente a experiência que você foi buscar, você traduziu tudo aqui. Sim, é um livro interativo, focado no autoconhecimento. A psicologia, como você bem disse, a análise, né, com os psicanalistas, com os psicólogos, é uma forma muito importante da gente buscar o autoconhecimento da criança, do adulto. Eu fiz análise durante muitos anos. Bem-vindo ao clube. Adoro fazer. Preciso voltar a fazer porque agora estou cursando psicanálise. Agora então você tem que fazer vai em ser grupo, oficial. tem que fazer individual. É um assunto que eu gosto bastante, tenho procurado me infiltrar cada vez mais em várias vertentes do autoconhecimento, mas o autoconhecimento que eu fui buscar também em outras linhas foi o autoconhecimento através de cursos de desenvolvimento pessoal, através da yoga que eu pratiquei durante um tempo, enfim, fui buscar em várias vertentes. E aí, o que eu encontrei lá no meu autoconhecimento? O meu desejo de ser escritora, através de um resgate que eu tive da minha criança interior. E aí eu falei, poxa vida, vamos para este caminho? Vamos. Então, eu vou fazer o meu primeiro livro em homenagem a esse processo. Então, eu trouxe através de várias atividades que o livro, cada página é uma ação interativa. Sim, muito interessante. Para que o leitor busque dentro dele mesmo a essência dele, né? Então, sem querer tirar o mérito e todo o conhecimento, enfim, todo o foco de um psicanalista, de um psicólogo, mas eu trouxe de uma forma divertida um livro que trata desse tema do autoconhecimento. Mas eu acho que justamente aí é que está o mérito, porque você colocou nas páginas do livro, dos exercícios que você propõe, o popular. Sim. Ou seja, você não colocou aí no livro termos que pouquíssimas pessoas vão saber para mostrar conhecimento. Não, olha, mais ou menos você falou, eu vivenciei isso. Sim. Eu fui buscar isso. Eu tenho amigos que precisaram disso, usaram essa ferramenta. Sim. Você não escreve isso claramente, mas é isso que a gente sente. Foi isso que eu senti ao ler as páginas do teu livro, que na realidade não tem muito como ler, né? Você tem o que fazer. Né? Exato. E essas atividades, muitas delas eu fui descobrindo no meu próprio caminho, aí fui pegando de várias vertentes, de vivências que eu fiz, retiros de finais de semana, de meditação, que eu fui buscando, e aí eu fui reunindo tudo nesse livro. E algumas coisas que eu fui eu mesma exercitando e o quanto foi importante para mim determinado assunto. Por exemplo? Tipo o surrealismo, que é um tipo de arte que eu adoro, que é muito particular. Achei legal que você explique, inclusive, como surgiu o surrealismo. É muito bacana. Alguns professores estão usando esse livro na matéria de arte, até porque tem essa questão do surrealismo, que foi um movimento importante aí que surgiu e que particularmente eu gosto. Então isso eu trouxe porque eu acho que quando a gente trabalha com imagem de inconsciente, né, acho que muita coisa surge que a gente nem imaginava que tinha dentro da gente. As crianças que viverem esse livro podem levar, e que fazem análise com psicólogos, por exemplo, podem levar esse livro para o psicólogo olhar os desenhos que ele fez. Eu tenho uma pessoa da família que é arte-terapeuta e neuropsicóloga, e ela, inclusive, trata muito dessa questão, né, da arte, dos desenhos, enfim. Então, a pessoa se solta, né? E que o inconsciente, ele vai dizer coisas que às vezes você nem queria dizer. Então é impressionante, assim, alguns casos que eu já li, que eu já ouvi, de você dar um desenho, até um adulto mesmo, e no desenho tá escrito coisas que ele não queria dizer na análise e apareceu reflete ali. Alguma coisa da personalidade da pessoa. Mas, E você não acha que quando você
por exemplo, pede para uma, como você pede aqui, faça um desenho, dance, cante e tal, não sei o quê. A interpretação também não é algo subjetivo? Sim, eu acredito que tem existem estudos para interpretar esse tipo Não, porque de manifestação. o que eu conheço é que, claro que o teu livro não se pauta nisso, mas já que você mencionou, o que eu noto nessas análises comportamentais, desenhe uma árvore, bobagem, desenhe um carro, agora pinta o carro e tal. Sempre há um estereótipo na interpretação daquele texto, daquele... Você não vê dessa forma, você acha que não? E tem estudos bem profundos mesmo em relação a isso, aí foge um pouco do meu conhecimento. Tá, assim, você manda escrever aqui por exemplo, você manda escrever uma poesia. E se o cara não escreve a poesia? Se ele não tem talento? Eu, por exemplo, não tenho. Então, essa página ia ficar em branco. Tanto quanto as páginas do meu livro das atividades sexuais. Ela fica em branco o tempo todo. Ela fica em branco. Escreve poesia. Parte para poesia. Né? Aí vai ter muito que escrever, né? Imaginação. Então, por exemplo, você vai daqui, poesia, fala sobre a poesia escolhida e tal. Essa página para mim ficaria poema, mesma coisa e tal. Esse é um convite para o leitor até descobrir o que ele gosta de fazer e o que ele não gosta. Então tem desenho, tem dançar, tem... Você manda dançar, achei legal. Exatamente. Porque também a dança, eu tenho a impressão de que a dança, tanto quanto o desenho, acaba libertando o ego do sujeito, a alma do cara. A gente para pouco para observar o nosso corpo, né, os nossos movimentos. Então esse é um convite a você se entregar também, parar de ter vergonha de se expressar corporalmente e ver o quanto você tem de espaço corporal para utilizar, né? O quanto você pode se movimentar e se sentir leve, se sentir feliz. Não quer dizer que essa pessoa vai sair dançando numa festa. Ela pode ser uma pessoa mais tímida ou que não acha que não dance bem, enfim. Mas só é dela poder saber que ela pode curtir um momento com ela mesma e poder se libertar com ela mesma, porque às vezes a gente se esconde da gente mesmo, né? Então a gente fica criando vergonha de nós mesmos. Então essas são ações que convidam a pessoa a se soltar perante ela mesma, né? Não ter vergonha de se mostrar, não ter vergonha de se movimentar, de botar atenção no corpo. Quantas vezes a gente coloca atenção na nossa respiração, por exemplo? Né? Quase nunca. Né? Quase nunca. Que e a gente respira né? muito errado, exatamente. É e na yoga eu aprendi que a gente respira errado a maior parte do tempo. Verdade. Né? A gente não respira de verdade. Estou concordando com você, mas eu não sei se eu respiro certo ou errado. Eu só sei que existe essa teoria e prática na yoga. Sim, tem toda que ensina você a respirar corretamente. Exato. E funciona. E funciona. Funciona porque você coloca atenção em você mesmo. Não, é incrível. Poucas vezes eu fiz esse exercício. A impressão que dá, eu digo impressão porque não fiz por muito tempo, é que você pensa melhor, raciocina melhor, fica mais equilibrado, parece. Exato. Quando você está em equilíbrio, você faz tudo melhor, obviamente. Exato. Você anda melhor, raciocina, come melhor e vai por aí. Dá uma parada. Esse livro é um convite a você parar e pensar sobre você mesmo. É uma reflexão leve, inclusive. Exato. Não é uma questão... Sem estar em Sim, transe. é bem divertido. Ao contrário, é bem lúdico, né? Bem lúdico, divertido, interativo. A família pode participar junto, né? É um livro que a família inteira pode fazer atividades do livro. E falando da família, você visualizou alguma faixa etária para o livro? Ou... O livro é recomendado para crianças a partir de 7 anos de 7 idade. anos já? 7 anos. Puxa vida. O bacana é que o convite no final do livro é que a pessoa cele esse livro e abra daqui a 10 anos. Isso eu achei sensacional. Então, daqui a 10 anos, você tem um jovem adulto. Você vê que, no meu caso, com certeza eu não vou ler o que eu escrevi. Vai sim, vai. Que nada, eu espero que não. Você é uma praga. Você não gosta de mim por quê? Imagina. Então, você vê, uma criança de 7 anos, quando ela atingir 17,
ela estará ainda em formação. Sim, vai estar ali na escolha da profissão, Seguramente vai vai ajudar importante. pacas isso aí. Sim, foi o resgate da minha própria criança interior me fez encontrar esse meu desejo de atuar na literatura e que eu fui resgatar agora, né? Nunca é tarde, né? Não, com certeza não. Mas era uma coisa que eu tinha guardada lá Eu dentro. faço brincadeira com esse lance de idade e tal, mas é óbvio que nunca é tarde. Eu, por exemplo, estou iniciando uma série de atividades que até então eu não podia realizar, justamente por ter outras. Exato. Todas são importantes, mas você tem que priorizar. Tá? Sim. Então, escuta, você já testou, já ouve alguém falar, puxa vida, olha, graças a você, pinta isso. Não sei se, como você não sei se você é youtuber, mas você deve permear pelas mídias sociais. Sim, tem as mídias sociais, tem os eventos que eu participo. Qual é o resultado disso? Já tem um feedback disso? Tenho muitos feedbacks, recebo e-mail e recebo também os feedbacks nos eventos que eu vou. Recentemente eu tive numa escola que adotou esse livro, uma escola estadual, que adotou para os alunos de sexto ano. Escola estadual adotou o teu livro? Adotou meu livro. Foi um professor de artes, professor Ivan, lá de Americana. Ele é um cara incrível. Ele faz um trabalho fantástico com os alunos, trazendo a reflexão da arte na didática da escola. E ele viu meu livro, gostou, procurou uma verba que existia e comprou as unidades para os alunos do sexto ano. E eu fiz uma surpresa, um dia eu fui, um dia que eles não sabiam que eu iria, eu apareci lá. Nossa, foi um encanto, naturalmente. E eles adoram isso, é incrível, né? Você vai na Bienal, a molecada fica maluca atrás dos autores, jovens, uma coisa muito louca. Os autores isso, se sentem popstars. Não, e é legal porque a gente, inversamente, bem inversamente, é o que a gente tem de informação, ou seja, a molecada não lê e tal. Eu acho que eles Mas leem. quando eles estão naquele ambiente, é um negócio fantástico. Eles leem muito, assim, é uma geração que, principalmente a geração que está na faixa etária dos 20 aos 30 anos, é uma geração que lê muito por causa de Harry Potter. Foi uma... Explodiu aí. Explodiu aí, porque eles desde pequenininhos já pegaram um livro que gostaram, eram livros grossos, de muita informação. Olha, eu sou um ferrenho batalhador, sempre fui, eu acredito que sempre serei, da literatura infantil. Sim, por isso que eu brigo com os editores, porque eles não conseguem fazer um livro barato. Aí vem aquela história, não, porque tem muita ilustração, as fotografias são muito caras, e são mesmo, são todos a 4 cores, aquela coisa toda. Aí vem aquela história, não, então você faz pouco, cobra caro, vende pouco, sabe? Fica aquela história do cachorro querendo pegar o rabo sem ter o próprio, né? Então, é interessante observar isso, que a molecada está se voltando à literatura, apesar de todos os problemas, particularmente dos valores que são cobrados nos livros. Leem muito, tem autores assim que são super bombados na Bienal. Então, o pessoal na Bienal, eu noto que eles têm uma consistência de vontade de ler. Sim. Sabe? Então, você vai estar na Bienal, provavelmente? Vou estar na Bienal esse ano, que é em São Paulo. Na primeira semana de agosto, estarei lá. Primeira semana de agosto. Só não tenho as datas fechadas. Mas em qual estande você vai ficar? De qual? Da Ciranda Cultural, que é minha Aliás, editora. esquecemos de falar o nome, Ciranda Sim, Cultural. Ciranda Cultural. Os 2 livros teus foram pela Ciranda Cultural. Sim, os 2 pela Ciranda, uma editora. Quem é o editor da Ciranda Cultural? Eliseu. Eliseu? Eliseu é meu marido. Você até agradece lá, Eliseu. Aliás, é tempo de verbo. Eliseu, nosso. Eliseu. Elisângela, muito bem, parabéns pela escolha. De fato, um livro muito bem feito, muito bem editado. Eu gosto, por isso que eu faço questão de pegar o livro para divulgar. Eu abro o livro, se soltar uma página eu jogo fora, não falo mal, mas também não falo bem. E esse livro particularmente, o YouTube eu não manuseei, então não posso dizer nada, mas esse aqui, o Viva Este Livro, está muito bem feito, com muito bom gosto, um esmero fantástico, vocês estão de parabéns, espero que vocês tenham sucesso também com as outras edições, além desse. Escuta, do tabuleiro pessoal que você monta aí, para jogar,
Qual que você crê que tem assim uma eficiência? Eu sei que cada um é cada um, então aquela coisa toda. Mas existe algum desses 20 e tantos itens que você dá para as pessoas responderem e brincarem, na realidade, com ele, para se aparecerem, né? Tem algum item que você fala, não, esse aqui para mim é o quente, aquele que me pega? Tem o meu preferido, que ele parece aparentemente simples, mas ele é simples, mas não é fácil, que é o silêncio, a atividade do silêncio. Como é difícil ficar em silêncio. É muito difícil e o silêncio grita e às vezes você não quer ouvir o que ele... Grita, adorei. E às vezes a gente não quer ouvir o que ele tem para dizer. Essa atividade é uma atividade que eu pratico todos os dias, só quando realmente não dá mesmo, tipo aquele dia atribulado, mas eu procuro. Quando você fala o silêncio é meditação, ou não? Não tem nada a ver. A meditação é a partir do momento que você começa a ficar bom no silêncio. Você sabe que eu já fui 3 vezes em mosteiros budistas. E eles têm lá todo um ritual, não sei se você já fez o Zen budismo. Eu gosto muito do Zen budismo. Pois é, então você vai lá numa parede, fixa num ponto e tal. E quem disse que eu fico quieto? Não consigo. Aí vem aquele monge lá e pá, te dá uma varada na cabeça, nas costas e tal. E dói o corpo inteiro, né? E aí você tem que meditar na dor. Por que tá doendo? Por que não no amor, né? Mas eu não consigo deixar a mente vazia para fazer uma meditação. Não, você consegue, pelo visto, óbvio. Nem sempre, às vezes a mente está muito conturbada, mas o mais importante não é ficar brigando e tentando deixá-la vazia, mas é observar o que está passando dentro dela. Então é observar o ser que observa, então é um passo a mais aí do silêncio. Mas quanto tempo levou para você ganhar essa eficiência, essa expertise do silêncio? Acho que foi um ano em silêncio todos os dias, pelo menos 15 minutos. Você explica isso no livro? Como ficar em silêncio? Eu peço para ficar em silêncio 15 minutos. Pode colocar uma música, se a pessoa quiser, alguma coisa que não tenha letra, né? Uma coisa instrumental. E depois de 15 minutos escrever na folha o que passou na cabeça. Nessa folha, no livro? Nessa folha do livro. Mas se o cara vai fazer isso todo dia, não vai ter espaço para escrever. Eu sugiro que ele faça todo dia, mas o importante é ficar pelo menos algumas vezes ou a primeira vez marcado, para que quando ele faça aquele resgate... Exatamente, o resgate do 10º ano. Ele vê mais ou menos o que passava. Mas a ideia, e eu sugiro que todos façam isso, é que continuem praticando o silêncio todos os dias. E, inclusive, a gente até estava falando do que as crianças falam de feedback, né, para mim. É uma atividade que elas gostam muito. Eu recentemente estive numa escola que adotou o livro, né, aquela que comentei, e as crianças, muitas chegaram em mim e falaram: eu gostei muito do silêncio, eu gostei muito do silêncio, porque passou tal coisa pela minha cabeça que eu não tinha parado para pensar. Então é uma atividade, é a minha preferida, assim, se eu tivesse que eleger uma. Eu acho que é uma introspecção muito saudável. Sim, muito. Você olhar para dentro de você. Sim. Às vezes, no final das contas, eu acho que, acredito, como falei, eu não consegui, mas eu acredito que depois de um bom tempo, você acaba, como eu brinco, você consegue olhar o teu tabuleiro de cima para ver como está o jogo. Exatamente. Sabe? Então você vai, puxa vida, mas por que eu briguei com aquele cara? Se eu estava errado, ele estava certo e tal, não sei o quê. Eu acho que vai por aí também. Ou seja, é o equilíbrio. Quando você consegue se introspectar e dessa introspecção você conseguir algo positivo, um resultado para você melhorar o teu derredor, é fantástico isso. Sim. E não é para qualquer um, não. Eu acredito que é para todos, mas tem que ter persistência, tem que estar preparado, tem que querer, tem que perseguir isso. Mas o prêmio é incrível, porque você fica em harmonia com você mesmo. E quando você está em harmonia com você automaticamente vai estar em harmonia com quem está ao seu redor. Eu acho que transpira isso, inclusive. Transpira. Né? Por exemplo, você transpira uma languidez muito interessante.
Obrigada. uma calma, você é muito plácida, muito tranquila e tal. Não sei se você é assim o tempo todo. Não, o tempo todo não. Não, né? Não é. Tem dia que Aí o italiano fala mais alto. Aí, eu acho que até os gregos, que nem tem na família, porque vai prato. Quando é pra ficar bravo, fica mesmo. É normal, o ser humano ele tem esses altos e baixos. O importante é a Lógico. gente reconhecer. E reconhecer o que te tira do sério, tentar trabalhar nisso. E se auto-perdoar também. Não exigir a perfeição. Hoje é o que tem para hoje, tá tudo certo. Amanhã eu tento Sabe de que eu não novo. concordo com isso? Eu acho que esse tipo de perdão, como você falou, eu vejo muitas pessoas, muita literatura pregando isso. Você me perdoe. Claro. Não tenho a menor intenção de menosprezar o que você falou. Mas eu acho muito falso isso. Talvez eu não tenha entendido o sentido, acredito. Pode ser que seja isso. Mas eu não consigo, por exemplo, eu ofender uma pessoa e eu me perdoar por isso. Se a pessoa me perdoar, eu aceito, se eu for em busca desse perdão, ou desse pedido de desculpas e tal, não sei o quê. Mas eu acho muito fácil, muito flácido. Eu bati no cara, puxa, ô Ralf, se perdoe, vai, puxa vida, não foi tão mal assim. Não consigo entender. Eu estou errado com toda certeza, porque muita literatura contrária ao meu pensamento existe e naturalmente deve encontrar guarida em algum lugar. Se for um auto-perdão sincero, ele veio com uma reflexão, né? E aí a reflexão que é o grande lance, que é a importância disso. Pois é, mas eu concordo, perfeito, você analisou perfeitamente. Só que justamente quando você faz uma reflexão, à noite, por exemplo, ao dormir, eu vejo toda a fita do dia, faço todo um retrospecto. Invariavelmente eu vejo, naturalmente, os erros que eu cometi, alguns por querer, alguns sem querer. Então, quando eu erro por querer, eu não vou me perdoar com a pessoa. Mas se eu erro sem querer, mas não penso duas vezes. Pega leve com você. Não, eu pego pesado e ligo para a pessoa, se desculpe, falei bobagem, sinto muito e tal. Se o cara vai perdoar, já é um problema dele. Mas você reconheceu. Eu reconheci, estou livre, com aspas, estou livre deste peso. Isso eu acho honesto. Sim, é nesse isso eu acho legal também. Eu concordo, eu acho que tem que ser feito isso. Mas às vezes a gente se exige demais, né? Por exemplo, quando a gente quer, eu quero ser uma grande comunicadora, eu quero ser um grande dançarino e eu não consigo. Calma, se perdoe hoje que você não é o bastante. Amanhã você pode ser. Ou quando a gente comete alguma falha também. Sim, claro. Eu acho que a gente não deve... acho que a gente tem que ser muito carinhoso com a gente mesmo, né? Porque se a gente não for carinhoso com a gente, o mundo vai ser menos. Então, eu acho que a gente tem que ter essa acolhida. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa acolhida de trazer o nosso eu para perto da gente e falar, olha, hoje não foi do jeito que eu queria. E olhar também para as coisas boas. E também porque não conseguiu, né? Exato, e tentar melhorar isso, né? Acho que a gente tem que refletir. Aí isso eu dou o nome de evolução. Isso, é uma evolução a cada dia que a gente tem a oportunidade de fazer, de se observar, né? Às vezes a gente olha para uma fase da nossa vida, às vezes não é só um dia, às vezes a gente olha para uma fase da nossa vida e fala, puxa, naquela fase não fui legal, né? Tava muito preocupado com o outro, tava vivendo para um relacionamento que não me dava frutos, não me dava alegria, ou estava numa profissão, num emprego que eu não gostava. Ou eu não sabia dar alegria para o outro. Né? Ou não sabia dar alegria para o outro. É uma via de duas mãos isso, né? Exatamente. Vamos olhar para isso com carinho, né? Lógico, às vezes vai dar raiva, vai dar arrependimento, mas vamos buscar no amanhã um dia para a gente colocar consciência. Perfeito. E eu acho que sempre é hora da gente colocar consciência. Esse livro, ele vem nesse convite de trazer uma consciência. Vamos parar um pouco, vamos trazer a consciência no hoje e no agora. Porque uma vida, quando a gente não coloca consciência, a gente está vivendo a consciência do outro. E o legal no teu livro é que, além do lance da convivência, da consciência, ele servirá também para um lance de destinação profissional. Sim. Cabe isso também? Cabe totalmente. Perfeito. Porque o nosso trabalho é a forma como a gente entrega ao mundo quem a gente é. Claro. Então, é onde a gente manifesta o nosso ser, é através do nosso trabalho.
Perfeito. Então, a partir do momento que você tem uma vontade, que você descobre que você tem uma vontade, eu acho que a coisa mais poderosa que um ser humano pode ter é vontade, é a partir daquele momento que você vai encontrar o trabalho onde você pode colocar sua vontade em ação. É a partir desse momento que você vai transformar as vidas. O mundo, ele está precisando de determinadas pessoas, de todas as pessoas em posições específicas. A gente tem que descobrir qual é a nossa posição no mundo. Através dessa autorreflexão, desse olhar para dentro, desse tratar com carinho a nossa vida. E não como se fosse um mero dia após dia, não é isso. Acho que a gente tem Viver por viver, né? Viver por viver ou viver para realizar os sonhos dos outros. Não, a gente tem que viver para realizar os Claro, nossos sonhos, claro, porque claro, os nossos sonhos vão realizar os sonhos dos outros, porque Perfeito. tá tudo Vai ligado. ajudar, né? Vai ajudar. É. Tudo se liga. Meu, menina, infelizmente... Voou, mesmo, né? Voou. Adorei. Então foi muito eficiente, tá vendo? Muito obrigada. Você conseguiu expor o que você escreveu e eu consegui aprender muita coisa, tanto quanto naturalmente eles também. Muito obrigada. Muito obrigado por ter vindo mesmo e sucesso na Bienal. E o próximo livro está convidado, ou que seja intimada a comparecer. Com certeza. Muito sucesso para você. Pode deixar, okay? Estarei aqui mais vezes. Obrigado. Pessoal, conversamos com Camila Piva, que não é só designer, também é escritora e professora. Ela não quer, mas ela é professora. Ensinou para a gente muita coisa. O livro dessa professora, Viva este livro, que serve para você entender-se, comunicar-se melhor com o que está ao teu derredor e, quem sabe, até analisar o porquê que você está agindo desta ou daquela forma e encaminhar para uma profissão correta que mais se adeque aos teus estilos, ok? Muito obrigado pela companhia, pela convivência, pela paciência. Tchau, tchau. Até a semana.